achou, diga amém. Amém. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os irmãos podem sentar. Aqui nesse capítulo, Jesus está fazendo o sermão do monte. Ele começa o sermão do monte aqui, e aí ele fala sobre as bem-aventuranças. Ele fala: vocês são sal da terra. E é muito interessante porque nesse versículo aqui, alguns versículos depois desse, Jesus está mostrando a diferença entre o que os fariseus e os escribas falam e o que Jesus quer que a gente faça. Porque os fariseus e os escribas ensinavam as coisas de uma maneira, só que por dentro eles eram de outra maneira. E Jesus começa dizendo essa parte: eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E como é que a nossa justiça pode exceder a dos fariseus, que eram os mestres da lei, por assim dizer? E aí Jesus prossegue dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento contra o seu irmão. Mas eu, porém, lhes digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí Jesus também fala mais para frente: vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, ou olhar para uma mulher que desejava em seu coração, já cometeu adultério. O que Jesus está nos ensinando aqui? Os fariseus falavam uma coisa por fora: você não pode ir lá e se deitar com essa mulher, você não pode comer sem lavar as suas mãos, você não pode matar uma pessoa. Mas Jesus está dizendo: não é só você não pode matar uma pessoa, você não pode odiar o seu irmão na sua mente. Não é só você não pode se deitar com essa pessoa fora do seu casamento. É você não deve olhar para essa pessoa com intenção impura. Jesus está nos trazendo uma coisa que pega a gente pelo lado de dentro. Porque os discípulos, as pessoas daquela época, ouviam que você não pode fazer as coisas, você não pode cometer as coisas com as suas mãos. Mas Jesus está nos ensinando: você não pode nem pensar nessas coisas, porque a nossa mente deve estar tão rendida a Deus quanto as nossas mãos, quanto a nossa boca, quanto o nosso corpo. Porque de que adianta eu falar palavras bonitas ao Senhor com a minha boca, dizer: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és digno, mas no meu coração eu tenho remorso, eu tenho ódio contra algum dos meus irmãos? Como eu posso dizer Senhor, Senhor, mas no meu coração eu estou olhando para uma pessoa com intenções impuras? Como eu posso dizer Senhor, Senhor, se nos meus pensamentos passam coisas que desagradam ao Senhor? E o Senhor chega a dizer: louvam-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a gente aprende a ler mesmo quando Jesus fala com a mulher no poço, no capítulo 4 de João, e ela pergunta onde nós devemos adorar, porque eles dizem que deve adorar em Jerusalém, e a gente acredita que deve adorar no monte. E aí Jesus mostra que a verdadeira adoração não está condicionada a um lugar, porque os que adoram ao Senhor, os verdadeiros adoradores, adoram em espírito e em verdade. O nosso espírito é a nossa parte interior. Então a gente não adora a Deus só vindo na igreja, mas a gente adora a Deus com o nosso interior, com o que a gente tem por dentro. A gente adora com o nosso coração, porque não adianta só levantar as nossas mãos se por dentro a gente não tem um coração rendido ao Senhor. Porque o Senhor sabe o que cada mão levantada significa. Ele sabe se a minha mão levantada significa um glória a Deus, ou se a minha mão levantada significa eu vou levantar minha mão só para ver se alguém está olhando para mim. O Senhor sabe o que se passa na nossa mente, Ele sabe o que se passa no nosso coração. E aqui Jesus está nos ensinando: vocês não devem ser apenas fiéis por fora, vocês não devem ser apenas fiéis com as suas ações ou com as suas palavras, mas vocês devem ser fiéis com as suas intenções, com o seu coração, com o que vocês têm por dentro. E isso me lembra muito do que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 12, versículo
que Paulo fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Paulo também fala, ofereça seus corpos como sacrifício vivo, agradável ao Senhor, mas Paulo também diz que a nossa mente precisa ser renovada, porque não adianta de nada eu estar aqui na igreja fisicamente, mas a minha mente estar longe do Senhor. Eu me vestir de uma maneira modesta, mas ter pensamentos impuros diante do Senhor. O Senhor quer a gente por inteiro, não apenas as nossas ações, as nossas mãos, as nossas palavras, o nosso corpo, mas a nossa mente, o nosso coração, que nós somos por inteiro. E João chega a dizer em uma das suas epístolas que quem odeia o seu irmão é assassino. Quer dizer que eu não preciso chegar e matar o meu irmão fisicamente. Se eu tenho ódio contra o meu irmão, por dentro eu já sou um assassino. E o Senhor nos ensina isso não porque a gente fique com medo e pense, meu Deus, eu estou acabado, eu vou me esconder dentro de um buraco, vou cavar um buraco aqui no meu pátio e vou me esconder. Não, porque quando Deus revela o que está de errado conosco, é porque Ele quer que isso seja corrigido. O Senhor é luz, e que quando Ele chega nos lugares, os lugares escuros são revelados. E quando o Senhor revela esse tipo de coisa sobre nós, é porque Ele nos ama. O Senhor nos corrige porque Ele quer que a gente seja mudado. Ele quer que a gente seja transformado. Então não pense, meu Deus descobriu o que eu estava... Não, Deus não precisa descobrir o que a gente pensa, porque Ele já sabe o que a gente pensa. Às vezes, nem a gente entende o que se passa na nossa cabeça. Tem partes de nós que a gente não consegue admitir nem para si mesmo, mas até essas partes o Senhor conhece. E o Senhor, através da sua palavra, revela essas coisas a nós, porque quando essas coisas são reveladas, nós reconhecemos a nossa posição diante de Deus. Quando as nossas falhas são reveladas, a gente percebe verdadeiramente o Senhor é forte, eu sou fraco. O Senhor é grande, eu sou pequeno. Mas a gente também reconhece, eu sou pecador e o Senhor é misericordioso. A misericórdia do Senhor, a palavra chega a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se a gente percebe essas coisas que estão de erradas na nossa mente, na verdade, quando a gente percebe isso, é uma maneira de entender a misericórdia de Deus. Porque já pensou se Deus não fosse misericordioso? Se o Senhor não fosse misericordioso, quem sabe a gente nem estava mais aqui. Mas o Senhor é misericordioso, e ao invés de estalar os dedos e fazer a gente desaparecer, o Senhor vai lá e revela e fala, meu filho, olha, através da minha palavra eu estou te dizendo que você está falhando nisso, porque a intenção do Senhor é nos restaurar. O Senhor revela o que está de errado conosco, porque Ele quer que a gente se volte para Ele e diga, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada para te oferecer, eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou incapaz. Tem misericórdia de mim. E quando nós clamamos, quando nós nos arrependemos, nos derramamos diante do Senhor, o Senhor está com as mãos estendidas oferecendo o seu perdão. Então não pense que porque o Senhor está revelando o que tem de errado com a gente, que o Senhor está dizendo, fique longe de mim, seu impuro. Porque o Senhor nos ama a ponto de mandar aquele que era puro, aquele que nunca cometeu nenhum pecado, para morrer no nosso lugar. E através da morte de Cristo, nós podemos nos reconciliar com Deus, porque esses erros que tem em nós, esses pecados que tem em nós, são perdoados quando nós nos voltamos para Cristo Jesus. O pecado é o problema e Jesus é a solução. E o Senhor nos mostra que Ele quer que a gente seja fiéis a Ele, tanto com nossas palavras quanto com nossos pensamentos. E eu acho muito interessante a palavra do Senhor nos mostra no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. A partir do versículo 16, é isso mesmo. 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que a sua alma abomina. E uma dessas coisas é o coração mau que faz planos perversos. E eu acho interessante porque não estava falando uma pessoa que vai lá e realiza seus planos. Ele não é uma pessoa que concretiza seus planos. Mas se o coração já está planejado,
planejando o mal. Isso é uma coisa que o Senhor abomina. Então, o que o Senhor nos ensina é que a gente precisa olhar para dentro de nós. E não apenas olhar para o nosso irmão, porque às vezes a gente não olha para dentro de nós, porque a gente está muito ocupado olhando para os lados. Ou a gente está olhando para as coisas que a gente vê na internet, se distraindo com filmes, com séries, com notícias, com redes sociais, com influenciadores. Ou a gente se distrai olhando para as outras pessoas e fazendo que nem os fariseus. Ainda bem que eu não sou que nem esse daí. Porque Jesus nos mostra a diferença entre o fariseu e o publicano. E o fariseu é aquele cara que fica de pé com o peito estufado, dizendo: Senhor, ainda bem que eu não sou que nem aquele ali. Mas nós não estamos numa posição para achar que nós somos superiores aos nossos irmãos. E Jesus nos ensina que abençoado foi o publicano, que não tinha coragem nem de olhar para cima e ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim. O que o Senhor quer é que a gente reconheça a nossa posição diante dele. A Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Às vezes a gente escuta: os humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia diz: aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem a sua posição diante de Deus, aqueles que olham para dentro de si e veem: eu não tenho nada a oferecer, eu sou pequeno, eu sou falho, eu preciso do Senhor. Porque essa humildade também é reconhecer que nós não somos dignos do Senhor, que nós não somos capazes sozinhos, que nós somos dependentes do Senhor. Porque nós somos dependentes do Senhor até para respirar. Se eu acordei hoje de manhã é porque o Senhor permitiu que eu acordasse. Se nós estamos aqui porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. O livro de Jó nos mostra como Deus controla todos os mínimos detalhes da criação. Ao mesmo tempo que o Senhor fundamentou as bases da terra, ao mesmo tempo que o Senhor segura os nossos pés no chão e impede a gravidade de jogar a gente voando para o espaço, o Senhor também está cuidando do cabritinho que está nascendo no campo. O Senhor cuida da relva do campo. O Senhor alimenta os passarinhos. O Senhor veste os lírios do campo. A Bíblia nos mostra que o Senhor cuida de cada mínimo detalhe da criação. Então, se nós estamos aqui e se nós estamos vivos, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos. E a Bíblia chega a dizer: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão contados. Deus sabe até mesmo quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Deus cuida de cada mínimo detalhe da criação. E essa humildade é reconhecer: Senhor, eu te agradeço porque por tua causa eu estou respirando hoje. Por tua causa eu consegui usar os meus 2 pés para caminhar para dentro da igreja. Por tua
proveu o sacrifício. Eu não poderia salvar a mim mesmo. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou incapaz. Mas o Senhor me resgatou. Foi o Senhor que nos resgatou. E o Senhor nos resgatou para viver para Ele. Foi para a liberdade que nós somos libertos. Às vezes a gente pensa, eu fui liberto, eu já me batizei, já levantei a mão, já aceitei Jesus. Agora é só eu ir na igreja todo domingo, eu fazer uma oração dizendo: Senhor, me abençoe da minha casa. E é só eu ler a minha Bíblia 5 minutos por dia e é isso. Mas o Senhor nos resgatou não para que a gente vivesse de rotinas, por assim dizer. Porque eu sinto que muitas vezes, com essa cultura de produtividade que tem ao nosso redor, a gente tende a olhar para a nossa palavra, para a nossa Bíblia, a gente tende a olhar para o tempo com Deus, como se fosse apenas mais um item na nossa lista de tarefas. Eu já li a Bíblia hoje, já orei e é isso. Não, isso não é apenas um item na nossa lista de tarefas, mas é um relacionamento. Não é apenas eu orar rapidamente pensando, beleza, me livrei disso por hoje. Não, porque a oração não é algo da qual a gente pode se livrar, mas a oração é a comunicação com aquele que nos libertou. O Senhor quer que a gente se relacione com Ele, porque quando a gente se relaciona com Ele intimamente, nós estamos cumprindo um propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para estarmos unidos com Deus, para nós estarmos num relacionamento com Deus, e através disso a glória do Senhor ser manifesta, através disso o nome do Senhor ser glorificado. Porque quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais nós damos espaço para que a glória dele apareça nas nossas vidas. Quanto mais nós estamos com Deus, menos espaço a gente dá para o nosso eu, e o nosso eu dando menos espaço, o Senhor vai aparecendo nas nossas vidas. A gente vê isso na vida de Moisés. Moisés se retirava para estar com Deus. Moisés se afastava e ele armava a tenda, ele entrava na tenda chamada de tenda do encontro, e lá ele falava com Deus, ele conversava com Deus. Moisés subia no monte para se relacionar com Deus, para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber os mandamentos de Deus. E a Bíblia nos mostra que teve um momento que o rosto de Moisés brilhava de uma maneira que ele precisava esconder, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. E o que era isso? Isso era Deus na vida de Moisés, porque Moisés buscava se relacionar com Deus, buscava a glória de Deus, a presença de Deus, e buscava obedecer a Deus. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, quanto mais nós olhamos para Ele e reconhecemos quem Ele é, mais Ele nos ajuda a entender quem nós somos. Que é impossível que a gente passe um tempo em oração, uma oração derramada, quebrantada diante do Senhor. É impossível que a gente passe um tempo meditando na palavra do Senhor e a gente não comece a reconhecer em si mesmo coisas que precisam ser mudadas. E isso não é ruim. Reconhecer coisas que precisam ser mudadas é entender que aos poucos o Senhor está nos moldando e o Senhor está nos formatando para deixar a gente do jeito que Ele quer. E quando o Senhor revela o que tem de errado também dentro de nós, Ele está nos preparando para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele, para que quando as pessoas olhem para a gente, elas vejam o Senhor e não a nós mesmos. Elas vejam o Senhor no nosso modo de falar, no nosso modo de andar, nas nossas ações, mas também nas nossas intenções, porque as nossas intenções podem passar desapercebidas pelas pessoas, mas as nossas intenções são transparentes diante do Senhor. E o que o Senhor quer é que nós nos relacionemos com Ele, mas também com sinceridade. Ele quer que a gente reconheça quem a gente é, porque o Senhor já sabe quem nós somos, mas a gente muitas vezes não sabe quem nós somos. E a gente tem um conceito errado de quem nós somos, porque a gente não conhece quem Ele é. Porque quando nós olhamos para quem Ele é, Ele vai nos revelar quem nós somos. Quando nós olhamos para o Senhor, então a gente entende, tem alguém acima de mim. Que o mundo às vezes quer colocar a gente num pedestal e dizer: você é o melhor, você é o que mais canta, você é o que mais prega, você é o melhor no
seu trabalho, é o melhor na sua faculdade, você é o cara, você nasceu para ser o mais bilionário do Brasil, você nasceu para ser presidente do Brasil, para governar sobre todo mundo. E o mundo vai enchendo a nossa cabeça. E os filmes chegam a dizer: siga o seu coração, siga os seus sonhos, porque o seu coração é o que mais importa. Só que quando a gente olha para a palavra contraria os ideais do mundo. A palavra vai dizer que o nosso coração é enganoso, mas ela vai dizer que o Senhor não é homem para que minta. O nosso coração pode mentir para a gente, mas o Senhor sempre vai ser honesto. O Senhor não pode mentir, porque Ele é a própria honestidade. O Senhor é o padrão do que é honestidade. O Senhor é o padrão do que é bondade. O Senhor é o padrão de tudo que é bom. E o Senhor, quando nós olhamos para Ele, então as nossas máscaras são tiradas e o que nós temos por dentro é revelado. Isso acontece para que a gente possa ser purificado pelo Senhor também por dentro. E sempre vai ter alguma coisa que a gente pode melhorar. Quem sabe a gente pensa: não, vai chegar um momento em que eu vou ser perfeito em tudo. Mas nós vivemos num mundo que sempre vai estar confrontando a gente. Vivemos cercados de tentações que vão tentar nos pegar de um lado ou de outro. E toda vez que a gente voltar para essa palavra aqui, a gente sempre vai encontrar alguma coisa que a gente precisa melhorar. Mas isso não é ruim, porque além de mostrar que o Senhor se importa a ponto de nos corrigir, também nos mostra que o Senhor é misericordioso e que Ele nos ama, mesmo com os defeitos que a gente nem sabia que tinha. Às vezes a gente tem algum modo de falar que deixa as pessoas desconfortáveis, só que a gente não percebe até que alguém chega e fala: olha, tu falou do jeito tal, tal e tal, e acabou sendo ofensivo. Só que a gente não percebe, porque a nossa cabeça está programada de uma maneira. Mas então, quando a gente percebe isso, quando a gente percebe: nossa, eu tenho que melhorar a minha fala, eu tenho que ser mais amoroso na minha fala, a gente percebe que é uma correção do Senhor, porque o Senhor, Ele está nos moldando para sermos mais parecidos com Ele, para sermos imitadores de Cristo, mas também nos mostra que o Senhor nos ama, apesar de quem nós somos, porque cada dia mais, quando a gente volta para essa palavra aqui, nós sempre vamos encontrar alguma coisa em nós que precisa ser melhorada, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, mas isso também nos mostra que Deus nos amou antes mesmo da gente saber que a gente tinha esse defeito. Antes mesmo da gente perceber que nós éramos pecadores, Ele já tinha nos amado. Porque Ele nos amou a ponto de prover a própria salvação. Jesus morreu há pouco mais de 2.000 anos atrás. Ou seja, Ele morreu há pouco mais de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, a gente está aqui agora. 2.000 anos atrás, o sacrifício já estava sendo provido para pessoas que estão aqui agora. A gente nem tinha nascido, nossos pais, nossos tataravós nem tinham nascido, mas o perdão já estava lá. A provisão do perdão que ligaria a gente de volta com Deus já estava lá. Antes mesmo da gente nascer, o perdão já tinha sido providenciado por Deus. Deus nos amou antes mesmo da gente existir. Deus nos amou antes mesmo da gente saber que Ele existia. Deus nos amou antes de nós olharmos para Ele. E Ele continua nos amando porque Ele é o próprio amor. O amor de Deus não é condicional às nossas capacidades. O amor de Deus não é condicional às nossas habilidades. O amor de Deus não é condicional às nossas qualidades. Não, eu amo fulano porque ele sabe falar bonito e porque ele sabe cantar afinado. Não! O Senhor nos ama porque Ele é o próprio amor. O natural para Ele é nos amar. E o que nós precisamos fazer é olhar para a cruz e dizer: eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso desse perdão, que eu preciso de Cristo Jesus, e que mesmo estando dentro da igreja tem coisas na minha mente que precisam ser mudadas. Mas quando a gente reconhece isso, então o Senhor derrama da sua misericórdia, do seu bálsamo sobre nós, porque a vontade do Senhor não é nos destruir, mas é nos restaurar. O Senhor também é justiça, tanto que o inferno existe porque o Senhor também é justiça, e porque aqueles que não aceitaram, aqueles que negaram Cristo Jesus, serão lançados no lago de fogo, porque Deus é justiça. Mas Deus é justiça e Ele é amor. E o Senhor
Senhor proveu o seu perdão. E o que o Senhor quer é que nós nos voltemos para Ele todos os dias da nossa vida. Não apenas quando a gente reconhece, eu fiquei com raiva do meu irmão e eu dei um soco nele. Ou, eu me relacionei com essa pessoa de uma maneira indevida. Não apenas aqui Deus quer que a gente reconheça, mas também quando a gente pensar, meu Deus, eu planejei mal contra o meu irmão. Eu olhei para esse filme que eu não devia ter assistido. Eu deixei passar pela minha cabeça certos pensamentos que são desagradáveis ao Senhor. Eu murmurei contra o Senhor na minha cabeça. O Senhor quer que a gente reconheça isso também. E quando nós reconhecemos isso, quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele está com os braços abertos para nos receber e para nos perdoar. Porque o que Ele quer é que a gente se arrependa diante dEle, que a gente reconheça as nossas falhas. Porque Ele já sabe as nossas falhas. O que falta é a gente reconhecer as nossas falhas e entender: eu não sou capaz de salvar mim mesmo. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu erro, eu pego. Mas o Senhor, Ele perdoa. E Ele quer é que a gente se volte para Ele. Convido vocês a se colocarem de pé nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Se o Senhor falou com você nessa noite, se você sentir vontade de vir aqui na frente para receber uma oração, pode vir. Não vou forçar ninguém. Que o Senhor te toque, que seja de acordo com o que o Senhor quer. Se você sentir, vem aqui na frente, mas não se sinta forçado a vir só porque eu estou falando. Mas deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, porque quem faz é Ele, a gente não faz nada. Quem faz é o Senhor. Eu vou fechar meus olhos aqui nessa noite e nós iremos orar. Senhor, eu te agradeço pelo teu perdão. Nós te agradecemos por Cristo Jesus, por Cristo crucificado, que é a razão de nós estarmos aqui. Nós agradecemos porque a tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. E te agradecemos porque o Senhor nos chamou para viver inteiramente para ti. Porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos quer por inteiro. O Senhor não quer apenas as nossas mãos e os nossos corpos, mas o Senhor quer as nossas mentes, os nossos corações. O Senhor quer os nossos pensamentos. E nós oramos nessa noite, Senhor, para que tudo que nós temos e tudo que nós somos seja rendido a Ti. Que o nosso coração seja rendido a Ti. Que os nossos pensamentos sejam rendidos ao Senhor. Que os nossos pensamentos sejam moldados por Ti. E que nós possamos ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Senhor, transforma as nossas mentes para que nós aprendamos com Cristo a servir, a sermos humildes, a amar o nosso próximo, a sermos íntegros, a sermos puros. Senhor, que a Tua palavra nos transforme e que nós vivamos de acordo com a Tua palavra e não de acordo com o que o mundo fala para nós. Senhor, nos transforme e nos molde, que sejamos uma noiva que Te agrada, não só com as nossas vestes e os nossos cânticos, mas uma noiva que Te agrada com uma mentalidade alinhada com a Tua. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com o Senhor, alinhados com a Tua vontade, e que nós sigamos a Tua vontade, não a nossa. Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar nas nossas vidas. E se existe em nós algum caminho tortuoso, que o Senhor conserte e nos guie por caminhos retos. Se existe em nós algum caminho mau, nos muda de direção e nos guia pelo caminho eterno que é Cristo
louvor, toda honra, toda glória. É para o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer ao pastor Josué, toda a sua família, né? Deus abençoe. Vai vir outras vezes aí, né? Foi escalado. Deus abençoe com a vossa presença, sua família, irmã Jane, sua esposa e a Sabrina, jovem, né? Que pregou esta palavra, maravilha. Glória, desceu a glória dos céus nesta noite, amados, amém? Oh, o Espírito Santo teve toda a liberdade nesta noite. Você sentiu aí bem pertinho? Glória a Deus, eu também senti. Oh, maravilha. É real a presença do Senhor. Oh, aleluia. Queremos agradecer. Virar outras vezes ali, amém? Glória a Deus. Vamos não esquecer, amados, eles têm um material ali para vender, tá? Se vocês quiserem abençoar o servo de Deus, Bíblias, temos apostilas de estudos, tá bom, amados? Querem abençoar os irmãos? Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais rica consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos, não somente hoje, mas sim para todos sempre. Quando e todos que crerem digam amém. Evangelização, a chama não pode apagar. Estamos despedidos e abençoados em nome de Jesus.